Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender as questões que envolvem a competência 4 da dissertação argumentativa do Enem. Na verdade, é o critério, a matriz de correção dessa competência 4, tá? Então, vamos entender como ela acontece, como o corretor vai identificar isso no teu texto. Então, esses 6 elementozinhos aqui vão enumerar, de acordo com que o corretor vai achando, né, na minha redação, ele vai enumerar os meus pontos. Então, não articula de forma coerente, não tem articulação dentro das informações, certo? É zero. Articula as partes do texto de forma precária. Não é o que se espera do aluno do ensino médio, principalmente do segundo e terceiro ano. Segundo e terceiro ano já fica do 80 para cima. Então, articula as partes do texto de forma insuficiente. Pode ser. Articula as partes do texto de forma mediana. Ele ficaria com 120. Normalmente, um aluno do segundo e terceiro ano, ele já tem uma estrutura textual que garanta ali os 120 dele dentro da competência 4, que se refere aos conectivos que você usa dentro do seu texto. Aquelas palavrinhas, sendo assim, contudo, entretanto, por este viés, tá? Quanto mais você usa o conectivo e quanto mais diversificado eles são, você não repete esse conectivo, mais ponto você ganha. Então, o 120 é o que se espera de um aluno de ensino médio, tá? Mas ainda assim não é uma pontuação boa. 160. Articula as partes do texto com poucas inadequações. É um aluno que ainda está engatinhando, ainda está, vamos botar assim, produzindo conhecimento dentro dessa competência 4 de conectivos, mas é um aluno que já tem um repertório de conectivo mais diversificado do que esse aluno mediano de 120. E o 200, que seria a ideologia, né? A coisa mais... a proximidade do ideal, quando você escreve. Então, o que vai ser avaliado na competência 4? Parágrafos, como você constrói o seu parágrafo, porque é a conexão entre eles. Quantidade de elementos coesivos, a quantidade de de conectivos que você usa nos parágrafos. Elementos coesivos interparágrafos. Os interparágrafos são os elementos que ligam um parágrafo ao outro. Ou seja, é o início do seu parágrafo, tá? Os intraparágrafos são os elementos que ligam as ideias dentro do parágrafo. E, por esse motivo, ele está dentro do parágrafo, ligando as ideias contidas no parágrafo, e não de um parágrafo para o outro. As repetições, quanto mais você repete, menos pontos você ganha. E as inadequações, por exemplo, se eu coloco lá na minha dissertação que em primeiro plano deve ser feita tal ação. E ao invés de eu colocar em segundo plano, eu coloco outro sim, no segundo parágrafo, tal medida deve ser tomada. Para vocês terem ideia de como acontece o conectivo, quando eu digo que algo está em primeiro plano, é a mesma coisa que eu estivesse em pé, olhando ao horizonte, e eu vejo uma árvore muito próxima, mais distante um pouquinho um lago, e bem distante as montanhas. Daí eu faço a analogia. Primeiro plano a árvore, segundo plano o meu riacho, terceiro plano a minha montanha. Outro sim, dentro da redação, equivale a um além. E aí eu digo que em primeiro plano, algumas medidas devem ser tomadas. Além disso, né, que seria o outro sim, mas além disso, não existe plano, então. Não há hierarquia nessas minhas atitudes. Não é algo que está muito próximo, que está no meio e que está afastado. Logo, o outro sim não cabe. Então, seria primeiro plano e segundo plano. Primeira instância e segunda instância, tá? Por isso que nós não devemos começar um parágrafo com primeiramente, senão tem que colocar segundamente no próximo parágrafo. E não é o caso, nem é adequado. A estrutura dos parágrafos. Já estudamos na competência 3. Você vai fazer
o quarto parágrafo. Vamos pensar o seguinte. O que a gente estudou na competência 3 são os elementos que compõem aquela coluna vertebral, né? Tese, tema, argumento 1, argumento 2, citação, objetivo, agente, ação e detalhamento. Vamos pensar no parágrafo desta forma aqui. Introdução. 4 parágrafos, tá? Para fazer a dissertação argumentativa do Enem. Pode ser 5? Pode, só que você tem que ter 3 argumentos. Para o primeiro parágrafo ser introdução, segundo, desenvolvimento 1, terceiro, desenvolvimento 2, quarto, desenvolvimento 3, quinto, conclusão. Não é o caso, o ideal é que seja 4, então logo você tem 2 argumentos só. Introdução, apresentação de tese e dos 2 argumentos principais. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer a elaboração do primeiro argumento, você vai dissecar, você vai falar sobre esse primeiro argumento. No 3, você vai falar sobre o segundo argumento. E no parágrafo 4, você vai literalmente concluir tudo. Então, fazendo uma retomada, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Isso compõe o texto dissertativo argumentativo e todos esses elementos devem estar conectados por meio de conectivos. Logo, quanto mais conectivo eu uso e quanto mais diversificada essa minha escolha dos conectivos, mais ponto eu ganho na competência 4, que equivale a 200 pontos, ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver os elementos nítidos de coesão textual. Então, até lá!